Tá, eu vou, em primeiro lugar, hoje a gente vai começar a falar, né, do texto da Michelle Petit, que é As Duas Vertentes da Leitura, que está nesse livro Os Jovens e a Leitura, uma Nova Perspectiva. Tem vários outros livros dela, né? Eu dei uma percorrida em alguns deles, que deixa eu ver se estão aqui, né? A leitura do espaço íntimo e ao espaço público. Eu, muito distraído, eu fui lendo e relendo o livro, né? Esse aqui eu já tinha lido, e anotando, eu resolvi ver se era esse que eu tinha indicado. Descobri que não era esse, então, em todo caso, li. Aqui tem algo bacana, que ela faz a autobiografia dela de leitora, e foi de onde eu tirei, né? A ideia daquela narrativa autobiográfica veio daqui, se eu não falei, falo agora. Tem esse Arte de Ler, ou de Como Resistir à Diversidade, se não me engano é o último livro dela. Esse aqui, na verdade, eu li no digital, né? Não li aqui impresso. Não, não é o último livro. Que das adversidades, e tem o outro que é Ler o Mundo. Enfim, ela é uma pesquisadora, uma antropóloga e bastante reconhecida, inclusive na América Latina, né? E aí eu vou seguir no meu ciclo de apresentações, aonde a gente vê ecoar muitos dos trabalhos delas em outras pessoas. Por exemplo, esse livro que eu recomendo, que é Os Dias e os Livros, Divagações sobre a Hospitalidade da Leitura, do Daniel Goldin, foi o cara, um editor mexicano, que também trabalha com leitura e formação de leitores, que convidou pela primeira vez a Michelle Petit a dar um curso no México, né? E é um dos caras que começou a editar os livros dela para a América Latina, né? A outra referência é uma colombiana, que é Silvia Castrillón, que é uma bibliotecária, que trabalha com projetos e políticas públicas de leitura na Colômbia, né? Aí tem uma escritora, Yolanda Reis, também. E aí, enfim, então tem um circuito do qual a Michelle Petit faz parte, ela como antropóloga, que é um circuito bastante interessante de reflexão de lugar que a leitura ocupa no mundo, né? E especificamente pensando a formação de leitores em casos individuais. Agora, por que eu escolhi esse livro? Esse aqui, Os Jovens e a Leitura, por duas razões. A primeira é que a nossa formação, nós somos todos professores, professores atuantes, professores de formação, fazendo estágio, nós somos professores, e a vertente principal de atuação dos licenciados em letras é atuar na escola, né? Na educação básica, fundamental ou médio, né? Do sexto ao nono ano, do primeiro ao terceiro ano do médio. Então, assim, essa atuação voltada. Então, é voltado para jovens, né? Tem, assim, até pensei em buscar, mas eu estenderia, ela tem aqui as reflexões dela sobre essa posição de ser jovem e o jovem na escola, e o lugar que a leitura pode ocupar aí, né? Então, assim, são um dos primeiros pontos que eu acho relevante, que me trouxe, levou a trazer esse texto. Segundo ponto é a parte final desse capítulo inicial que eu apresentei para vocês, que é a parte, agora relendo, né, lá a terceira, quarta vez na releitura, é a parte que ainda mais me encanta desse livro especial e desse capítulo, que é a pesquisa que ela fez na França, né, que era do lado dos leitores, né? E aí ela tem o papel das bibliotecas públicas e da leitura para jovens que vivem nesses bairros desfavorecidos em luta contra o processo de exclusão e marginalização. Então, esse papel das bibliotecas públicas e da leitura para jovens, ela desenha aqui, para quem está interessado e está concluindo o curso, vai concluir logo, a fazer um projeto para mestrado, de uma pesquisa ligada especificamente à leitura. Aqui ela tem uma descrição de um projeto. Ela descreve o projeto em parceria com outras pesquisadoras que ela fez, aplicou, e ela relata como fez, inclusive o processo, né, etnográfico
Ela, em outros livros, ela inclusive usa alguns termos, né, quanto a isso, por exemplo, do fazer observação, fazer uma pesquisa que ela é qualitativa, ela vai escutar um número 90 jovens, ela vai conversar com cada um, vai pegar a história de cada um, enfim. Então, tem toda a descrição da pesquisa e a construção da pesquisa aqui, então eu recomendo muitíssimo. O que mais realmente me encanta é uma segunda razão que me levou a manter a indicação desse texto. Antes de entrar nele, eu só vou querer lembrar, eu vou só fazer uma observação, realmente, era para fazer introdutório, eu vou recortar agora, fazer esse parênteses só para dizer. Na próxima semana, aí quarta-feira, às 8h30, a gente vai discutir a categoria do letramento literário. Vocês vão receber um e-mail um tanto mais longo, em que eu quero discutir um pouco essa categoria de letramento literário. Eu fiquei impressionadíssimo, já antecipando, porque a gente vai discutir a partir do Cosson, e eu lendo e eu muito incomodado com o livro, com uma categoria, e eu fui pesquisar no Google Acadêmico, né, no Google Scholar e na Biblioteca Digital de Dissertações e Teses, do IBICT, e aí me impressionou muitíssimo o uso generalizado da categoria letramento. Então, a gente vai debater a categoria e a pertinência para a educação literária. Só lembrando, vocês devem saber, né, a categoria de letramento aqui se divulgou e ficou muito conhecida no Brasil através da Magda Soares, e ela vem de uma tradução de um termo que é muito usado em língua inglesa, que é literacy, que é usado em diferentes campos, mas que implica essa ideia de formação, né, de domínio da leitura e da escrita, vinculado a práticas sociais muito específicas. E aí eles usam em diferentes campos. Fecha parênteses. Então, essa é a nossa próxima leitura. Volto para cá, então, para a pesquisa que é feita aqui. Recomendaria especificamente a leitura de todo o livro, mas, é claro, um pouco de racionalidade de saber o tempo de leitura de cada um também é impossível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou brevemente apresentar o livro, o nosso capítulo aqui, não vou estender a apresentar do livro, e depois eu quero ouvir um pouco mais de vocês sobre questões da leitura que suscitaram a possibilidade de a gente trazer essa leitura para as nossas práticas de ensino. Então, em primeiro lugar, né, o livro, esse capítulo tem uma introdução do capítulo, né, duas vertentes da leitura. Nessa introdução, ela faz a oposição básica que rege o trabalho dela, que é a oposição entre a leitura enquanto prescrição, né, um exercício prescritivo, e então de fora para dentro, de controle da identidade individual de fora para dentro, ou a leitura como exercício autônomo, um exercício individual, e principalmente aí ela prioriza, é bem evidente, a leitura silenciosa, dessa oposição. E mostra a especificidade da cultura letrada, especificamente da leitura, né? Algo assim que, ao mostrar isso, eu acho que é interessante, ela cita o George Steiner, né? E uma entrevista que ele deu, vou agora citar, diz ela: outro dia escutei George Steiner dizer na televisão que nos Estados Unidos 80% das crianças não sabiam o que significava ler em silêncio. Ou tinham um Walkman no ouvido, e aí a gente já vê a datação do livro, né? A pessoa usar um Walkman provavelmente poderia ser talvez o pai de algum de vocês, a mãe de algum de vocês que usava o Walkman na infância, sei lá, nem sei se já usava. Mas, tá, desculpa a bobagem. Então, agora, não sabiam ler em silêncio. Ou tinham o Walkman no ouvido enquanto liam, ou estavam próximas a uma televisão ligada, sentindo constantemente seu brilho e seus ruídos. Essas crianças não conheciam essa experiência singular que é ler sozinho em silêncio. Certos escritores e aí também temem que no burburinho do mundo ninguém mais queira saber desse território íntimo que é a leitura dessa liberdade e solidão que, aliás, assustaram os seres humanos. Então, ela está
dessa cultura letrada, ou da cultura impressa, agora mais contemporaneamente falando, né, do século XIX para cá, e hoje uma cultura digital, né, o escrito, impresso, digital. Tem um recorte que ela faz, que é esse da leitura silenciosa, e eu diria mais especificamente a leitura literária, que é ler sozinho em silêncio. Eu estou priorizando isso, assim, porque tem uma série de especificidades da escrita que a gente vai voltar a conversar, mas ela está marcando nessa introdução aqui algo que daria para dizer que é a leitura que ela está pensando em trabalhar e pesquisou nas bibliotecas públicas francesas em bairros mais periféricos ou regiões mais periféricas, com jovens, né, especificamente ali. Enfim, então, assim, aí tem esse ponto da cultura letrada. Depois ela apresenta a síntese do curso, que realmente deve ter sido interessantíssimo ouvir, e agora é interessantíssimo ler. Né? O primeiro capítulo é esse que a gente está vendo aqui, então, das duas vertentes. O segundo eu recomendaria muitíssimo para pensar a leitura em diversos aspectos, né? E isso contamina direto a leitura literária, o que muitas vezes nos cobram como professores quanto a por que ler literatura. E aí a leitura é muitas vezes vista como acesso ao saber, e é um acesso ao saber, né? Tem toda a base da escrita como uma base de sedimentação, de organização e de divulgação do saber para o longe no espaço e para o longe no tempo. Né? E aí a permanência no espaço, a permanência no tempo, como uma forma de transmissão substancial do saber. Então, a biblioteca dá acesso ao saber. A língua escrita, então, tem uma ideia de que a leitura e a escrita estão relacionadas. Essa forma de relação é uma coisa que, cada vez mais, eu já disse para vocês, eu fico muito impressionado com a necessidade de debater isso, porque a gente tem, e é isso que eu quero insistir, tem que ter o cuidado, me parece, de não alienar, né? Não cindir a leitura da obra literária e aquilo que o leitor faz, a escrita. O que acontece? Muitas vezes o professor ele se apropria, a nossa tradição é da aula expositiva, né? A gente se apropria da palavra a ser dita sobre o texto. Então, eu leio e falo sobre ele. Agora, ao aluno não é dado, muitas vezes, não é pensado o que ele vai poder dizer, escrever, falar sobre a obra que ele leu. Eu insisto muito nisso porque eu acho que é importante pensar algo que a Michelle Petit diz lá adiante, né? Que ler é reescrever. Né? Ela dialoga com Roland Barthes, que vai dizer isso, como a gente viu quando falou da Cecília Bajur, né? No Ouvir nas Entrelinhas. Quer dizer, a gente, ao ler, a gente está reescrevendo. Há algo no texto, que já é um sentido dado, está materializado no texto, mas a gente constrói esse sentido no processo subjetivo de apropriação do texto. Então, a gente está reescrevendo. Então, o que a gente faz com um texto assim recebido? O outro ponto fundamental que ela vai dizer é que a leitura ela nos proporciona uma experiência de lugar e de tempo muito distintos. Eu acho isso algo muito singular, longo a debater, mas é essa experiência de ler e se abstrair do contexto imediato e mergulhar no contexto criado pela obra. Isso é muito mais fácil, né, para o leitor quando se trata de uma obra narrativa, ficcional ou não, em que se cria contextos e balizas espaço-temporais nos quais o leitor se insere. Né? Então, seja uma voz, um narrador que apresenta, sejam os lugares e tempos em que ele frequentou, e o leitor é convidado a entrar nesse tempo. A gente vê que isso dificilmente acontece quando a gente lê um livro de ensaios, um livro mais conceitual, em que a distância é dada. Né? Por isso a narrativa ela é tão importante, né? De se construir assim. E aí tem a questão de inclusão, pertencimento, enfim, eu já estou me alongando demais aqui.
O outro capítulo, depois de falar do que a gente pode esperar da leitura, ela vai falar do medo do livro, e ela comenta isso aqui, muito do medo da leitura que o livro suscita. E, por fim, o papel do mediador. Quanto ao medo do livro, tem um diálogo que ela não faz aqui, não é o campo dela, mas poderíamos fazer, né? E isso vai ser feito mais adiante, quando falar com o Jacques Rancière, né, do Mestre Ignorante, com a definição que o Jacques Rancière dá em relação à escrita, que ele mostra, né, o quanto a escrita mesmo, a palavra, né, escrita, ela é, de certo modo, ela fica desligada, ela é órfã da voz e do gesto do autor e da situação enunciativa concreta. Então, ela se emancipa. Então, essa palavra órfã, ela pode ser apropriada por qualquer um, em qualquer lugar. E aí se tem medo da leitura que a pessoa possa fazer do texto. Como é que ela vai ler o texto? Como é que ela vai interpretar? Ah, isso não é adequado para um jovem dessa faixa etária, porque tem muitas cenas obscenas ficou cacofônico, né? Cenas obscenas, não ficou bom. Mas, assim, tem muitas cenas de sexo, de drogas, de rock and roll, ele não está preparado para isso. Aqui ensina algo que é meio ateu. Aquilo trabalha algo que é revolucionário, algo que é crítico demais, enfim. As pessoas têm medo, às vezes, que o leitor, ele, ao se apropriar da obra, ele vai atribuir um sentido, vai incorporar a sua vida de um modo que não seria o prescrito, o aceitável, né? Então, isso é bastante importante que ela está trazendo. Agora, eu vou passar para as duas vertentes, eu tenho que ser mais rápido para dar tempo para a gente debater. As duas vertentes, e eu queria destacar, né, ela apresenta nas páginas 21 e 22, aqui na minha edição, eu sei que eu acho no arquivo de uma diferente, que de três cenas que ela vai apresentando, cenas de leitura. Então, a primeira da Jeanne, né, que diz: jamais tínhamos tempo livre, não tínhamos o direito de falar no refeitório. Liam para nós as vidas de crianças modelos como Diane, Chupiné e a vida de Santos. O Pierre, né, ele vai falar de um livro que é A Volta da França para Duas Crianças, que são os livros de leitura. Por exemplo, tinha o Cuore na Itália, aqui no Brasil tem um livro que era do Olavo Bilac e Manuel Bonfim, que é Através do Brasil, que tem um intuito de formar leitores vinculados a uma identidade nacional, de conhecer o país e dentro de alguns preceitos de ordem ético-moral. E a Christine, que era a última leitura. E eu vou agora, assim que ela faz. As três cenas que lembram a leitura tem muitas faces e é marcada ao mesmo tempo pelo poder absoluto que se atribui à palavra escrita, de um lado, e pela irredutível liberdade do leitor, de outro, como disse o historiador Roger Chartier. Né? Então, ou a figura identificante de Santos ou a figura identificante da pátria tem essa ideia de um poder de determinação, né? De controle. Vamos controlar e vamos marcar isso. Nessa dimensão do poder, eu acho isso importantíssimo, da escrita, da leitura. Tem vários aspectos, né? Assim, por exemplo, a sala de aula, como se deve estar sentado, qual é a postura, tanto para ler quanto para escrever, o tipo de andamento, o corpo é controlado, né? Tem uma ideia de poder que está vinculada ao corpo e ao ensino, né? O livro e a vara, né? O instrumento de castigo. A gente tem várias cenas dessa ordem, e ela dá aqui uma cena, né, que é contada pelo Alberto Manguel. O aprendizado da leitura é muitas vezes exercício que incute medo, que mete o corpo e o espírito. Eu confesso, quando criança, quando eu li aqui, me lembrei do Conto de Escola, do Machado de Assis, lembrei da Clarice Lispector, dos Desastres de Sofia, em que aprendizado de leitura e a escrita está vinculado ao poder e uma relação de medo e de enfrentamento. Né? E aí eu confesso, quando era criança, eu odiava aquela cena em que as pessoas estavam lendo, começa a manipular a escrita, permite aumentar o prestígio junto aos semelhantes. No início, o aprendizado da leitura daí pede assim, Marcelo, continua de onde eu parei.
a pessoa é obrigada a continuar naquele ponto, dá um pânico. A gente nunca sabia quando ia ser chamado, e aí, muitas vezes gaguejava, era repreendido, etc, etc. Então, assim, essa vinculação do medo de ler e do medo da palavra escrita é muitas vezes algo que é posto. Isso não significa dizer que ler é fácil, escrever é fácil. Ao contrário, ler é difícil e escrever é um domínio de um ofício ainda mais difícil do que tudo. Diga, Vitória. Não, professor, queria fazer um comentário, talvez outros colegas se identifiquem com isso. Eu tive uma experiência de leitura com o meu professor de história, assim, ele gostava muito que a gente lesse junto com ele. Só que ele falava assim, quem é que pode continuar, né? E às vezes, geralmente, ele me pedia, porque eu gostava bastante de ler, assim, então. E eu acho que uma das únicas pessoas que não tinha medo dele, que ele era um professor um pouco assustador, mas no fundo ele era querido, sabe? Precisava só ver que ele era uma pessoa legal, assim. E eu lembro que eu tinha um problema que uma vez eu contei para os meus amigos, assim, do colégio, que era que quando eu era pequena eu não sabia ler direito as datas em número romano, assim. Daí tava dizendo lá, século Ah, tal. E aquilo me dava um pânico, porque eu olhava que tinha um século, alguma coisa na frase, e eu tinha que ler antes. Então, antes do professor chegar naquela parte, eu tava lendo bem antes, bem rápido, assim, para chegar no século que tinha e ficar pensando assim, que século é esse? 19, 18, 17. E aí, quando eu comentei isso com os meus colegas, muitos deles não sabiam, porque a gente, na verdade, isso acontecia porque nenhum de nós tinha aprendido números romanos, sabe? Nunca o professor tinha é. trazido números romanos pra gente, então a gente meio que tinha que ir fazendo uma assimilação, assim, tipo, V deve ser V mais um, V menos Sim. um, sabe? Só que eu aprendi a fazer contas em número romano na época, quando era criança. Hoje eu não me lembro mais como é que faz, né? Mas tinha todo o esquema de fazer as contas, inclusive número. E Isso aí é a gente. demais para mim, senhor, isso aí é muito avançado, isso é Ao quase áudio. contrário, isso é retrógrado demais. Avançado é o uso do zero e dos números arábicos, né? Assim, todo o conhecimento dos números é um avanço da matemática tremendo. Me diz um matemático romano importante na história da humanidade? Não tem, acho que não deve ter. Né? Alguém em números romanos fazendo conta. Tu também tinha, o Eduardo também tinha. Eu tinha que fazer as contas. Aí eu sabia direitinho, assim, todas as contas, como fazer. Eu teria que olhar isso, né? Agora os cadernos. Mas eu acho que eu dei esse exemplo, já, porque eu penso que isso muitas vezes é o que acontece com os nossos alunos, né? Às Esse, vezes eles têm dificuldade, uma coisa que eu acho que é muito importante, é, por exemplo, se tu vai dar um texto que tem palavras difíceis, ou, sei lá, números, esse, né? Números romanos, por exemplo, que tu, sei lá, fizesse um glossário, alguma coisa, porque às vezes aquilo faz com que o aluno sinta que ele não é capaz de participar da leitura, porque ele não consegue é falar o, palavras difíceis, porque ele não consegue falar os números. E, por exemplo, os meus colegas, por exemplo, eles não liam porque eles tinham medo de falar o número errado e passar vergonha, sabe? Então, sabe que tem isso. o princípio aqui da escolha de hoje, assim, depois se quiser alguém mais quiser comentar, aprendendo a jogar truco. Que maravilha, nunca tinha pensado nisso, Andressa. O jogo e literatura também, jogo e aprendizado, eu acho que tem muita coisa. Assim, esse semestre, para mim, assim, a volta ao seminário de ensino tem uma abertura de temas muito grande. Eu já comentei essa função do jogo, né? Daquela coisa do RPG, de o cara aprender a ler para semestre, etc. Tem muita coisa. O aprendizado dos jogos é uma entrada civilizacional, né? O aprendizado de respeito às regras, jogar, ser derrotado, né, pelo adversário no jogo, respeitar a derrota. Tem uma série de aprendizados, tanto jogos de tabuleiro, a diversidade. E isso tem muito a ver também com literatura. A literatura é visto pela partir do jogo, né, do ludens, do lúdico mesmo, né? E aí aprender as coisas, por exemplo, aprender a literatura e jogar é muito bacana. Seria muito legal fazer, por exemplo, com crianças menores, por exemplo, um projeto de adivinhas, né? Fábulas, adivinhas, coisas que envolvam esse tipo de aprendizado. Né? As adivinhas são divertidíssimas. E ali tem toda uma estrutura criativa e metafórica de ambiguidades, né? Que a adivinha normalmente ela induz a uma compreensão e, na verdade, é outra resposta, etc. Agora, essa questão da leitura, nos referenciais curriculares, eu acho que ainda está lá no Moodle, no volume 1 da escrita tem a questão da escolha dos textos que vão ser lidos em voz alta, né?
que assim, o que é a leitura silenciosa, o que é a leitura em voz alta, e preparar aqueles gêneros discursivos que são mais voltados para a oralidade, né? Assim, então, seja um conto, seja um poema, a poesia, eu acho que 90% da poesia ela é voltada à oralidade, pelo tipo de ritmo regular, pressupõe a enunciação, é quase uma partitura a poesia, mais regularmente falando, né? Não estou falando nem de canção, estou falando de poesia mesmo, assim, né? Ontem estava trabalhando na Brasileira B, o Olavo Bilac. Nossa, assim, é super interessante trabalhar a poesia parnasiana. Recomendo. Fiquei impressionadíssimo que os alunos não conheciam a poesia erótica, né? Alguns disseram no final que se surpreenderam com a poesia. E ali a gente vê o ritmo bem marcado, é super bom de ler. Então, assim, tem os gêneros de oralidade, porque a ideia de preparar a leitura antes para a gente conseguir encontrar o tom e a voz do texto. E é isso, é uma das coisas interessantes de ver. Por que eu estou trazendo isso? Assim, que as modalidades de controle, que ela falou mais das cenas de controle, seja uma escola interna, seja um livro escolar, que a pessoa continuava lendo depois, eles são vinculados ao processo de escolarização, quer dizer, são instituições que transmitem uma série de conhecimentos e também padrões de conduta, né, desde o corpo ao como se comportar em determinadas circunstâncias, há conhecimentos e saberes devem ser divulgados. E esses conhecimentos eles são vinculados a uma estrutura, né? E aí a leitura em voz alta ela está vinculada a isso também, né? A um determinado modo, impostação, tipo de andamento a que a gente tem que dar a leitura. E aí preparar as pessoas para ler em voz alta é um trabalho. É um trabalho e isso muda um pouco a lógica da leitura, né? Quer dizer, as várias cenas possíveis, né? Ler em voz alta, né? Ler compartilhando, declamar aquilo que memorizou na leitura e memorizou e consegue dizer sem precisar ler. Tem vários andamentos que tem aí, né? Agora, tem esse lado do controle e a pesquisa dela caminha para o outro lado, que é o trabalho com leitores em biblioteca, né? Insisto nisso, assim, e aí dali vem muito dessa concepção da leitura da autonomia, que é a leitura que escapa ao controle e escapa às determinações. O leitor realmente ativo, né? O leitor que ele constrói o sentido do texto em que está falando, né? Ela chega a usar a expressão alquimia da recepção, quer dizer, não é química, é um processo alquímico que vai transformar a palavra em ouro, né? Lembrando dos alquimistas, daqueles... Então, não é o caso, mas essa capacidade de transfiguração da palavra escrita que está ali passiva, a biblioteca, vou lembrar sempre a descrição da biblioteca passiva ou ativa, quer dizer, aquele acervo que circula, as pessoas leem e dão vida. O livro, né, é uma máquina que funciona com a energia do leitor, e o funcionamento vai variar de acordo com o leitor, né? Como é que eu vou fazer ele funcionar, o que me chama atenção, o que eu destaco, o que eu guardo para mim, o que o outro guardou para si, enfim, tem essa atividade. Eu quero destacar dessa seção 3, que é o leitor trabalhado pela leitura, as páginas que falam daquele autor, o deixa eu fazer a pronúncia, Chamuazo, né, antiliano, que tem um livro que é muito interessante. As outras vezes que eu tinha lido a Michel Petit, não tinha procurado. Agora procurei o livro, é interessantíssimo. Esse, para nós, assim, é o caminho da escola. E aí ele conta a história dele, inclusive a história dele de leitor. E aí eu vou ler um trecho, né? No primeiro tempo, o rapaz, o negrinho, como diz Chamoiseau, falando de si mesmo, né? Ele mesmo colocado, vive fascinado por essa escola aonde vão seus irmãos e irmãs mais velhos. E ele se fascina pelos livros, e ele, agora a citação do próprio Chamoiseau dizendo: o negrinho recompunha os livros a partir de imagens, imaginava histórias, esforçava-se em encontrá-las nos textos impressos sempre indecifráveis. Construía suas próprias histórias, propagando-as entre as letras incompreensíveis e as seguia obscuramente,
frase por frase desse modo até o final. Aprendeu a amplificar, etc. Vou pular um trechinho disso. Tinha essa impressão de que lia. Na realidade, lia o que sua delirante imaginação projetava no livro, né? Que é o lado extremo da subjetividade do livro, que é superinterpretar e projetar outras leituras possíveis. Aí eu vou pular um trechinho e diz assim, agora volto a Michel Petit falando. Passado algum tempo feliz, nos primeiros anos de educação infantil, logo se desencantará. E é aqui que eu quero sacar com vocês. No começo do ensino fundamental, terá um aprendizado que ingessa seu corpo, seu espírito e sua língua. E a imposição de uma língua estrangeira, o francês, língua do colonizador, sobre o crioulo, que era sua expressão nativa. As crianças aprendem a se vigiar. Isso é a criança aprende a vigiar a si mesma, a extirpar de suas bocas qualquer expressão crioula, a corrigir suas pronúncias, a se afastar do falar de suas mães. Mas a língua será também instrumento de sobrevivência. Eu vou falar dos mistérios da escrita e de uma situação que é complicadíssima, que ele diz que é o prisioneiro do traçado das letras do outro, presa no grilhão da língua ou de uma cultura colonial. Isso, para nós, em termos de Brasil, isso é central, né? Em termos de debate, por exemplo, sobre Semana de Arte Moderna agora, um dos debates que tinha lá, que o Mário encampava, isso aparece na correspondência dele com Bandeira, com Drummond, que é escrever em língua brasileira, e não em língua dos portugueses. Então, assim, os exemplos mais famosos do Bandeira, do Mário para o Drummond, é o Drummond recebendo a carta do Mário, que o Mário elogiava. Puxa, adorei aquele verso, né, em que tu diz que o poeta chegou na estação, N-A estação, na estação. Bah, isso é uma sintaxe bem brasileira, usar o em, né, em vez de usar o a craseado, né, usar na estação. O Drummond não tinha se dado conta, ele escreveu aquilo porque era aquilo que ele falava, aquilo que ele convivia. O que ele fez? O Drummond, no primeiro momento, corrigiu. Tirou na estação, botou a estação craseada. Ou seja, há uma espécie de controle, a língua falada ao modo, como a gente fala, por exemplo, colocação pronominal, colocar o pronome ato no início, que não pode chegar na escrita. E isso é uma variante. Agora, tem as variantes regionais, tem as variantes das diferentes posições sociais, tem aqueles que não têm o aprendizado da letra, tem uma séria diversidade, e aí vocês trabalham com preconceito linguístico, vocês trabalham com as variantes sociolinguísticas, né, do uso da língua portuguesa. Isso é fundamental para pensar a literatura. Isso é pensar a relação com a escrita. O caso, então agora eu volto para o caso do Chamon Azul, um antilhano, é mais radical ainda, porque a língua, o crioulo que é falado, a língua o crioulo que é falado nas casas, na sua própria casa, com a mãe e com a família, é diferente da língua que é ensinada na escola. Então imagine o uso da escrita, o uso da escrita de uma outra língua e a fala na sua língua nativa. O que é o curto-circuito que tem? É super legal de pensar isso, porque muitas vezes a literatura ela ensina o quê? A escrita da voz que vem dos outros. Peguem o debate que tem em torno da Carolina Maria de Jesus com o Quarto Despejo. Sobre o trabalho do Audálio Dantas, como editor, de corrigir, de escrever, de reescrever, de cuidar que aquela língua da Carolina Maria de Jesus estivesse numa língua aceitável, entre aspas, né? Então, esse debate é um debate importantíssimo, porque isso tem algo que é das relações que a gente tem em termos de educação mesmo na escola, né? O exemplo que o Marcelo traz aqui é... Ah, que legal o exemplo da Vitória, eu não tinha visto Vitória, deve decorar. Nossa, eu vou te recomendar um conto para ler com o teu pai, que é um conto chamado Pirlim Psiquice. O título vem daquela coisa do Pirlim Pimpim da Emília, né? Daquela coisa da magia, né?
A Emília é personagem do Lobato. Eu sei que tem todo o debate do Lobato, eu não vou tocar agora, só porque o título do conto do Guimarães Rosa do Pereira Psiquista, que está dentro de Primeiras Histórias. É o quarto, quinto conto. Agora não me lembro a ordem, mas está lá. Porque é a história de um grupo que faz teatro. E tinha o ponto antigamente, aquele que decorava, sabia decorar todo o texto, e ficava escondido naquela casinha, né, o palco italiano, de costas para o público, ninguém via, e ficava soprando para os atores quando eles esqueciam a palavra, o que eles deviam dizer. O que aconteceu? O personagem... vou dar spoiler, Vitória. O ator que faria o personagem principal é obrigado a viajar porque o pai estava doente, era uma escola interna, ele tem que ir. E aí quem assume o lugar é o Ponto. Qual é o problema? Ele entra, sabe, do decor, mas ele não sabia o poema que deveria se dizer na abertura. Isso só o fulano de tal que sabia. Ele entra em pânico e bloqueia e dá um branco, ele não consegue dizer nada. Essas cenas são cenas bastante geniais, assim, né? E o fato do teu pai narrar isso é muito legal. E o exemplo que o Marcelo traz, né, do tinha em lugar do havia, né, é uma das mais violentas críticas que o Drummond recebe quando ele escreve No Meio do Caminho, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E é um escândalo, porque ele usou o verbo ter no sentido de haver. Aquilo provocou um escândalo. Imagina provocar um escândalo, né? Teve gente que se escandalizou com isso, né? Eu me escandalizo com outras coisas, mas assim, em 28 teve escândalo porque ele estava atacando a língua portuguesa, nossa última flor do laço, etc. Então, essa relação de língua, poder e literatura, ela é central. Eu vou dar um exemplo que eu acho muito legal que ela traz aqui, que é o do Roland Barthes, que vocês devem ter lido. Quem fez a cadeira com o Valdir, com uma cadeira com o Valdir sempre cita o Roland Barthes, né? Cita em especial, ele cita aquele da língua da aula, né? E aí tem aquele trecho que é o deixa eu ver, eu achei que tivesse anotado aqui. Sim, que ele diz assim, agora eu vou citar o Roland Barthes, que ela recupera aqui, o texto que ela recupera. Diz assim: mas a língua, como desempenho, agora o Roland Barthes, não é nem reacionária nem progressista. Ela é simplesmente fascista, pois o fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer. Assim que ela é proferida, mesmo que na intimidade mais profunda do sujeito, a língua entra a serviço de um poder. Nela, infalivelmente, duas rubricas se delineiam: a autoridade da asserção e o gregarismo da repetição. Ele dá exemplos, eu vou cortar. Então, ele segue, né? A língua, portanto, servidão e poder confunde inelutavelmente. Aí eu vou pular um trechinho e diz assim: mas nós, que não somos nem cavaleiros da fé, nem super-homens, só resta, por assim dizer, trapacear com a língua. Trapacear a língua. Essa trapaça salutar, essa esquiva, esse jogo magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente da linguagem, é o que eu chamo de literatura. Daí ele vai dizer, vou pular um trecho disso, é no interior da língua que a língua deve ser combatida, desviada, não pela mensagem de que ela é instrumento, mas pelo jogo de palavras que é teatro. Então, combater o poder, esse fascista da língua, dentro da própria língua, é fazer literatura, é ler literatura e reescrever, né? Então, essa possibilidade da liberdade da leitura que ela está pegando é Roland Barthes. Vocês devem ter reparado que ela cita, né, eu ia dizer ficou, não, Michel de Certeau, né, que é aquele do ler e estar em outro lugar, o espaço íntimo da aberto pela leitura, etc. E ela vai trazer de novo o Roland Barthes, né? O Michel de Certeau, e toda aquela liberdade que a leitura pode ter, né? E ao mesmo tempo todo o controle social que ela sofre, né? Então isso eu acho importante aqui, mas de novo eu estou me alongando, eu vou para a próxima sessão e o leitor trabalhado, e aí a última sessão é a pesquisa. Então eu só vou apresentar a pesquisa, vou recomendar a leitura vivamente, mas eu volto ao que eu disse, me encantou realmente pensar a leitura a partir dessa democratização,
perdão, esse acesso que tem das bibliotecas e, e aquilo que ela fez, que é a escuta das histórias individuais e, mais do que isso, essa singularidade da história de cada leitor. Isso é um dilema para a escola, fazer a oposição dos espaços. Ela falou da linguagem, perdão, ela falou da leitura como controle identitário. E, do outro lado, ela falou desse espaço de individualidade. Onde é que ela busca isso? Nas histórias dos leitores de bibliotecas. Ela escolhe aqueles que se tornaram leitores, ela escolhe aqueles que frequentam a biblioteca por opção pessoal, fazer um parênteses, né, na cultura francesa, isso no Canadá também é bem vivo, nos Estados Unidos, na Inglaterra também tem, eu não conheço os histórias de todos os países, mas a ideia de espaços públicos serem bastante frequentes. Tem várias bibliotecas a que qualquer um tem acesso. Né? A gente tem aqui no centro da cidade de Porto Alegre, a gente tem a Biblioteca Pública do Estado, qualquer um tem acesso. Vai encontrar, tem gente lendo, acesso a ficar, a frequentar, a retirar os livros. A Biblioteca Municipal, né, de Porto Alegre, da Secretaria Municipal de Cultura, que é ali no Teatro Renascença, né, ele tem a Biblioteca Josué Guimarães, qualquer um tem acesso. As bibliotecas das escolas, que eu acho que tem... Né, o Eduardo estava falando da biblioteca da escola que ele vai fazer a observação e depois o estágio na outra disciplina, que é a Tubi, né, que a biblioteca está sempre fechada, né? Nossa, assim, a biblioteca do Estado, das escolas estaduais, as bibliotecas da universidade, as bibliotecas da UF, elas deveriam ser de livre acesso a qualquer cidadão, né, registrado com RG, CPF, lá faz o registro, faz o controle, mas de ter circulação, porque ela é depósito de saber, é depósito de literatura, mas só vai ganhar vida se circular. Enfim, por que eu estou insistindo nisso? Porque a pesquisa dela, que eu insisto, ela é exemplar, ela é uma pesquisa exemplar, ela nos mostra o potencial que a leitura literária tem para um ser humano, para um indivíduo. Né? Ler é estar em outro lugar, ela cita Michel de Certeau. Ler é ter um outro tempo, ler é ter uma potencialidade de outras identidades que não aquela que eu sou obrigado a assumir na minha história. Então, essa alteração da minha existência, autonomamente construída, num processo emancipatório de liberdade, a literatura pode ajudar muito. Ela é uma viagem. Eu adoro dizer que é uma viagem, mas é uma viagem da qual a gente pode voltar transformado. Como qualquer viagem que a gente faz. Qualquer uma. Podem pensar que vocês quiserem, né? Até assim, às vezes, a gente, quando bebe um vinho, para citar só um caso muito peculiar, a gente libera coisas que normalmente a gente não fala. A gente viaja muitas vezes. Até uma viagem na maionese pode ter. Frutos bons quando retorna. Eu vou lembrar, assim, para aquela coisa agora, tornar erudito, né? Assim, para minha autopunição tem que me tornar mais erudito. Então, por exemplo, o Machado de Assis, Memórias Póstumas, é uma viagem em torno da vida, diz ele, que está baseado, a viagem à roda do quarto, Xavier de Mestre, está baseado na viagem sentimental no Tristan Shandy, do Lawrence Stern. Nas viagens do Diderot, do sobrinho de Rameau. Por quê? Porque viajar é ir para um outro lugar que responde a questões óbvias e naturais para a gente de um modo diferente. Então, assim, o que se come, como se prepara a comida, como se faz a higiene, como se veste, como se anda na rua, como se cumprimenta, como se responde a um cumprimento, e por aí vai, coisas que a gente não pensa mais em fazer, porque naturalizou, não é mais gesto, é uma técnica corporal incorporada automaticamente ao nosso cotidiano, a gente quebra pela viagem. Então, a leitura literária, a ficção, a literatura de fantasia, as literaturas de viagem, as aventuras, a literatura intimista, a literatura feita, né, por outros gêneros, outras identidades culturais, elas têm que ser as mais estimuladas possíveis nesse tipo de abertura e de liberdade que é dado. É o que fez a Michelle Petit. Ela foi escutar, o grupo dela, né, teve o projeto aprovado pelo governo francês e elas foram escutar as pessoas. Foram escutar as pessoas que leem e os retornos que eles deram.
lendo isso, é sensacional pensar, né? Aquele exemplo do rap do MC Solar, né? Solar, né? Enfim, não sei se é francesa, não conheço, eu não fui procurado, peço desculpas. Mas esse encontro, essa análise de trajetos singulares e individuais, para nós é fundamental. É fundamental porque a gente vê uma potência daquilo que a gente está transmitindo na escola. O que eu quero transmitir quando eu ensino uma literatura, quando eu faço educação literária na escola? O que eu quero transmitir para eles? Eu quero que eles saibam a biografia do autor ou que eles leiam a obra do autor? E se eu quero que eles leiam a obra do autor, eu quero o que com eles? Eu escutei o que eles querem também, que lugar a leitura vai ocupar na vida deles, nesse universo de cultura letrada. Enfim, então, eu não vou detalhar aqui, né? Vou ter que fazer um fechamento exabrupto. Eu vou mandar as anotações para vocês, ali tem... pois é, tá tudo tão precário, mas eu vou mandar as anotações para vocês, que é mais o resumo, aquela pedido que sempre aquele pedido de compreensão de que é tudo assim meio só para poder falar, e porque a gente não vai poder esgotar, né? E eu tenho que ser um pouco mais cedo, mas eu queria pelo menos em 10, 15 minutos se a gente pudesse conversar sobre o livro da Michelle Petit e do lugar que ela pode ocupar para vocês, né? No trabalho de vocês. Questões? Qualquer um dos pontos do texto que tenha chamado a atenção, que tenha vocês considerem como relevante a ser destacado, né? Eu lembro que teve um momento na aula que tu falou sobre tu leu um trecho que eu meio que relacionei com um outro trecho que eu peguei aqui, que eram sobre esses jovens inabordáveis, que são essa nova geração, mesmo nos tempos de inquietude, esses jovens, a gente ignora esses jovens e não consegue chegar até eles. Ele, na época, era através da TV, agora é através dos aparelhos digitais, e aí eu fiquei pensando como me veio essa questão do digital e como isso influencia pesado assim na relação dos jovens com a leitura e como eles não têm esse apego com coisas que talvez sejam relevantes para eles depois, né, no funcionamento da comunicação, de outras situações da vida deles, assim. E aí eu fiquei com essa questão do inabordáveis, e aí eu pensei, tipo, como, né, como abordar e como transformar isso. E aí eu também peguei outro trecho agora da questão das bibliotecas, que eu gostei muito dessa parte do texto que falava sobre as bibliotecas. Eu não acho que ia conseguir terminar de ler o texto, na verdade. Mas aí no início ela falava, no prefácio, ela falou sobre como as bibliotecas estão qualificadas para obter uma mudança de atitude em relação à leitura, assim, como isso é tão importante como isso faz parte também da minha vida dentro da minha formação de leitura, porque eu passava horas e horas na biblioteca e era justamente essa autonomia de tô querendo ler sobre tal país, e aí eu pegava um livro de tal país e ia lá e fazia isso, assim. E essa curiosidade, essa coisa que me fez ver o mundo de outras formas também. E porque eu vivia muito tempo na biblioteca e não ficava correndo no recreio e ia para a biblioteca. E aí eu fiquei pensando sobre como também o meu grupo de amigas era chamado de Clube do Livro, porque a gente passava os recreios na biblioteca. Sim. E aí é engraçado. Sabe que tem assim, a parte da biblioteca, então tu vai gostar desse livro. Agora tu falou, eu já estava anotando para mandar agora, que é esse da Silvia Castrillon. Aquela editora, eu achei essa editora muito boa. Eu também dá para procurar, não procurei no Google Scholar ou naqueles sites que às vezes a gente acha algum livro em PDF, mas que a gente não pode dizer o nome, e que é essa Silvia Castrillon, né? Porque é muito interessante, deixa eu ver, eu vou botar aqui no grupo, né? Porque ela é uma bibliotecária e ela fala do projeto de biblioteca mesmo, assim, que é uma biblioteca, pô, o que ela deve ser, né? Os espaços, porque assim, essa ocupação da biblioteca como espaço físico hoje parece uma coisa muito antiga, né? Mas assim, eu lembro assim, isso apareceu no texto da Cecília Bajur,
apareceu numa coisa, claro, são textos mais antigos, mas apareceu naquele texto do Paulo Freire sobre a Biblioteca Popular, né? Quando ele fala a Biblioteca Popular e após a alfabetização. E aí a Biblioteca Popular ele dá uma coisa que é muito legal, de incorporar ao acervo a própria voz, em gravações dos frequentadores da comunidade, os escritos da comunidade, aquilo que seja relevante ficar lá para ser transmitido aos outros. A ideia da biblioteca é um lugar de um saber que vai para lá que é transmitido. Da literatura a outros saberes, né? E aí eu volto para nós, assim, como é que isso seria um projeto de ensino fabuloso? Como se montaria uma biblioteca? Seja sobre mangá, quadrinhos, sobre um tema, sobre alguma referência, e trazer essa ação. E, ao mesmo tempo, a questão do espaço. Por exemplo, a biblioteca está fechada lá no Tubinho de Sampaio, né, que o Eduardo falou. Como mapear a biblioteca? Como é que se organiza a biblioteca? Porque tem uns setores, não estou falando da catalogação, não precisa aprender o número de catalogação, né? Mas eu sempre me lembro ali, na nossa biblioteca ali da Letras, né? Eu adorava andar na biblioteca, descobrir coisas, porque tem a coisa da circulação do espaço, as ilhas. E aí, de repente, a gente descobre, no lugar que a gente buscou, um livro que não é aquele que a gente que quer. A gente vai buscar um livro e sai com mais outros 3, à medida que a gente não tem tanto limite de retirada, né? Ou saía antigamente, né? Mas, assim, essa coisa desse circular, tu falou, por exemplo, interessado no país, eu ia lá procurar aquele país na biblioteca. E o jeito que tu falou é como se tu fosse ao país, eu ia procurar o país, né? Tu não ia procurar as obras sobre o país. Então, essa coisa da apropriação do espaço da biblioteca físico como lugar de leitura, lugar de é muito legal, é muito legal. Eu acho muito legal, assim, pô, sei lá, 20 anos atrás eu vi um bibliotecário, agora eu acho que ele era canadense, falando da modernização das bibliotecas canadenses que têm espaço para ver filme. Tinha já naquela época, hoje deve estar mais. Tinha espaço para ouvir música, tinha acervo, tinha assim, a quantidade de espaços para encontros, para conversa, para grupos de leitura, etc. Quer dizer, a biblioteca como um espaço dinâmico de frequência, né? Vocês devem já ouvir, né, as bibliotecas de várias universidades norte-americanas, elas abrem de segunda a segunda, né? É muito raro fechar, fecha no Natal, aquele lá para eles é importante, dia de ação de graça, é meia dúzia de dias que fecha. E nos dias e abre de manhã e vai até final da noite, né? Até de noite. E nos dias próximos a período de exames funciona 24 horas por dia. E tem lugar para comer, né? Pode levar comida, né? Para fazer lanche. Então, é um lugar para estar mesmo, né? É um lugar convidativo para a pessoa estar e ficar com todos os recursos possíveis. Então, isso é uma das coisas assim de pensar as condições materiais da circulação da literatura e da leitura, eu acho central, né? Porque são as cenas de leitura. Eu insisto nisso assim, de pensar em que cena vai se dar a leitura. Não é uma abstração. A pessoa não vai fechar os olhos, aquela coisa bem infantil, né? Não tem mais tempo de ler, eu boto o livro embaixo do travesseiro, enquanto eu durmo eu vou apreender o livro e no outro dia de manhã eu vou saber falar dele. Não, tem uma cena material, o cara vai ter que ler, tem um ritmo de leitura. Tem gente que lê rápido para burro, assim, tem conheço que eu estou na segunda página, o cara já está na 10ª. Antigamente eu invejava, hoje eu já estou tão devagar que nem assim mesmo ideia. Queria ler mais, mas assim, o cara tava lendo, tem uma velocidade de leitura espantosa, de concentração, não dispersa com qualquer ruído, não levanta a cabeça. É espantoso. Mas é uma coisa material. E aí, esse espaço da biblioteca, como um espaço de descoberta, ela traz aqui pelos leitores individualizados, é bem interessante. Eu acho isso esse tema que a Rafaela trouxe, eu acho muito pertinente a ser pensado, né? Eu, cada vez mais, essa coisa a construção do acervo como uma construção identitária, eu acho muito pertinente, né? Qual é o nosso acervo, por exemplo, pessoal de leitura, né? Não estou falando da biblioteca genérica, assim, se eu montasse um acervo meu, assim, na minha cabeça, de obras imprescindíveis, assim, né? 30 obras, 40 obras imprescindíveis,
que eu colocaria, como é que eu organizaria? Não são, quando eu falo, as escolhas são sempre interessantes, né? Eu acho que eu falei daquele exemplo da Cecília Bajur, né, da mesa, né, um projeto isso era para educação infantil, né? Então, assim, de crianças, então, o cara fez uma mesa, juntou mesa, fez uma mesona grande e botou um monte de obras que ele selecionou, considerado no bolso, mas só espalhou meio aleatoriamente, né? E aí, no caso das crianças, tem as capas, as ilustrações, o tamanho da letra, as cores, o tipo de edição. E as crianças tinham que ir selecionando e tentando explicar por que escolheu o livro, né? E é muito legal isso, assim, né? Porque, claro que não vamos fazer isso no ensino médio, assim dizer, do mesmo modo que faz uma criança. Mas tem algo no ensino médio que era importante a gente conversar, né? Que eles chegam com as obras escolhidas de fora para dentro. Muitas vezes o próprio professor ele tem as obras escolhidas de fora para dentro, ou seja, tem um cânone consagrado de obras que é fechado e intocável. E aí talvez valesse permear, quebrar pedacinho, fragmentar esse cânone, torná-lo descontínuo, dando espaço para outras escolhas, tanto do professor quanto dos alunos. E tentar interrogar as escolhas. Qual obra eu escolho, qual autor, por que eu escolho, como é que foi o processo de escolha, o que tem naquela obra que ainda é atual. É difícil, mas eu acho que valeria a pena. Por isso, essa coisa de debate, acervo, biblioteca, eu acho fundamental. Não sei se quer comentar algo mais. Diga, Rafael, o microfone está fechado. Não, eu tô pensando, eu disse, não sei, para mim mesmo, com o microfone fechado. Hoje é um grupo menor, Valéria, Vitória, Eduardo, Nathalie, né? Nathalie, eu acho. Isabel, Guilherme. Isabel e Isabela. Não sei se quiserem, mas eu já ali, enquanto a Rafaela falava, eu já marquei ali, eu vou atrasar uns 10 minutinhos, assim, para não atrapalhar. Sabe que enfim, eu comentei isso da biblioteca, né? Porque eu tive uma felicidade assim, de estudar numa escola fundamental que a biblioteca ela era muito ativa, sabe? Não só a biblioteca, mas as bibliotecárias elas eram muito ativas. Eram duas bibliotecárias assim, super militantes assim pelo livro, super a favor assim, da democratização da leitura, assim. E eu lembro que elas tinham parceria com alguns professores, assim, principalmente acho que o professor de história e a professora de português, eu acho. Então, algumas vezes acontecia da gente não ter a aula de história convencional e nem a aula de português convencional, porque a gente tinha na biblioteca que elas tinham preparado uma atividade, sabe? E eu achava isso muito Legal. legal, assim. Então, a biblioteca, ela sempre foi um espaço, assim, na minha trajetória, um espaço muito de acesso, assim, às vezes não só pelo livro em si, mas a história, a contação de história, às vezes fazer alguma atividade, assim, alguma atividade assim mesmo, Atividade sabe? Não, não não necessariamente convencional, envolvendo né? um processo assim, não só de uma leitura, mas uma contação. E eu Sim. lembro que eu estudava e eu lembro também nessa escola que como ela era uma escola da prefeitura, uma escola municipal, também tinha o projeto do Adote um Escritor. E era um projeto muito legal, né? Então, quando Sim. o escritor ele ia na escola, assim, era no mínimo acho que uns 3 ou 4 dias só de atividades envolvendo aquele livro, assim, sabe? Então, tinha Sim. muitas vezes um preparo, assim, já dos professores, dizendo que, a gente vai ler esse livro. E aí eu lembro que as turmas menores, assim, das crianças do primeiro ciclo ali, até a quarta série, faziam às vezes coreografias, assim, envolvendo aquele livro, fazer com a professora de educação física, né? Fazendo coreografias, danças, assim, para quando viesse o escritor fazer uma apresentação, aí apresentava para o escritor e também para toda a escola, assim. Então a gente se reunia no pátio, aí pegava as cadeiras de todas as salas, assim, aí todas as turmas se reuniam, aí toda a turma fazia a sua fila com a sua cadeirinha, aí ia descendo as escadas, levava aquelas cadeiras Sim. para o pátio, aí todo mundo se reunia, e aí, para enfim, ver aquele escritor, aí tinha as apresentações dos colegas, tinham, às vezes, declamações de trechos da obra, de declamação de poesia, enfim, então era
Era uma biblioteca muito ativa, assim, onde eu estudei, sabe? Tinha sempre muito uma cultura de um livro, uma cultura de uma leitura muito forte, sabe? Era muito legal. É isso que tu falou, a cultura de um livro, né? A biblioteca ativa, essa atividade, eu acho muito bom. E a ideia da cultura do livro, né? E a cultura da leitura não como uma tarefa da língua portuguesa, mas uma tarefa da biblioteca e da escola. E como tu falou do professor de história também, um projeto que ele é público, né? Adote um escritor, assim, que ele atua em várias escolas, não tem uma política pública envolvida, tem várias facetas, nesse caso, contando, que eles conversam juntos, né? E eu acho que isso é uma das coisas de complexidade do ensino de literatura, se inserir nesse conjunto, né? Assim, tem essas várias... Como é que a gente entra, qual é o nosso lugar aí como docente, né? E tem, assim, à medida que a gente vai lendo, vai vendo as questões, a gente vai vendo que tem muitos nós a serem desfeitos e a serem enfrentados, né? Eu tenho esse agora que a Nathalie traz, né, do preconceito fora do cânone, né? A gente vê assim que essa questão do cânone vem percorrendo, né? Aqui tem as escolhas individuais, elas não respeitam a cânone algum, né? Que a Michelle Petit fala e as outras pesquisas dela mostram, da Cecília Bajur, dos outros que tem, que também envolve a questão da biblioteca, né? Mas assim de um outro modo indireto, né? Mas assim que é essa questão daquilo que é relevante de leitura. Um dos trabalhos, por exemplo, que não é a Castillon, daí a Yolanda Reis mostra, que eu acho que é interessante, quer dizer, é o cuidado de se pensar a leitura, e especificamente o cânone, não só como um movimento daquilo que vem, né, assim, foi selecionado, que veio da tradição, que é imposto e deve ser distribuído e colocado para os alunos e deve seguir, mas deve também ter abertura para que as leituras que são necessárias para aquele grupo de adolescentes também possam ser incorporadas, elas também possam ser debatidas, né? Tem um aprendizado da leitura e dos procedimentos que está em todos os livros. Eu acho que qualquer livro, né? Eu vou usar uma hipótese que eu ouvi isso do professor Paulo Guedes, né? Que ele fala que ele era especialista em texto ruim, de tanto ler e dialogar com os textos escritos pelos alunos, e ele sempre diz, ele trabalha com aquilo. E eu acho que o professor de literatura, ele não pode ficar fazendo ser um poseur, assim, cheio de caras e bocas, falando só dos livros que são canônicos, dos quais ele gosta. Ele tem que falar de todos os livros. E, inclusive, aceitar para a leitura livros que ele não leu, né? Assim, porque a gente não tem como ler tudo. Isso eu já me consolei. Muitos anos de terapia me ajudaram a me consolar de que mesmo eu lendo 24 horas por dia sem dormir, eu não vou conseguir ler todos os livros que eu gostaria de ler na vida. Então, assim, inclusive, se fosse só canônicos, eu também não conseguiria, porque não tem tempo de vida. Se eu quero viver também, né? Claro, se eu não quisesse viver, talvez eu conseguisse ler um pouco mais. Mas, assim, por que eu quero trazer isso? É de que se eu considero o meu aluno, adolescente, eu vou botar aluno, enfim, leitor, ou leitor, enfim, leitor em formação, meu aluno leitor em formação, ele me traz uma leitura que para ele é necessária, relevante. Dá para se tentar discutir com aquela leitura que eu, como professor, trago de uma tradição que é mais ampla do que os alunos, do que a escola, e que vem de muito tempo. Eu trago aquela obra e tento ver como essa obra é atual. E estou dizendo para a minha turma assim, isso aqui é importante vocês lerem. Por que eu não posso eles trazerem algo e dizer isso aqui é importante para nós lermos, né? E fazer esse diálogo. Então, essa questão do fora do cânone, eu acho muito importante que se traga, e eu já falei para vocês, insisto, uma leitura do Agamben. Normalmente o Agamben tem uns textos assim, que são meio arrevesados, meio chatinhos de ler, demanda muita paciência. Mas o que eu recomendei para vocês outra vez era aquele O que é dispositivo. E tem um livro dele, a capa é parecida com essa, não é essa edição aqui, que é Profanações, porque ele usa a ideia da profanação como... ele parte do direito romano, né?
Qual é a ideia? Sagrado é aquilo que é retirado do convívio dos homens, é separado, é retirado do convívio dos homens, porque ele é sagrado, ele é dos deuses, né? Então, para eu entrar no ambiente sagrado, tem que fazer toda uma série de reverências, de regras, respeito, assim, desde tirar os calçados, limpar os pés, tirar o pó para poder entrar naquele espaço e não trazer a sujeira da vida cotidiana e prosaica para o espaço sagrado, o profano e o sagrado. E o que seria profanar? Profanar é tirar algo do sagrado e devolver ao convívio dos homens. Então, o movimento de profanação é um movimento educativo. Em que sentido? Eu posso ensinar a pessoa reverentemente a cultuar Machado de Assis. Machado de Assis, a gente acende uma vela, a gente pode programar no dia 21 de junho, que é o aniversário de nascimento, a gente vai lá, para todo mundo, faz assim, 10 minutos de silêncio, lê um trecho de Memórias Póstumas, não transmitia nenhuma criatura o legado de nossa miséria, acende uma vela, faz uma oração, né? Machado, olhe por nós, coisas do gênero. Ou eu posso pedir para as pessoas lerem um livro e perguntarem o que é atual do livro. Seja o Memórias Póstumas, seja o Conto de Escola. O Conto de Escola é atualíssimo com esse debate que a gente tem hoje, seja o, né, assim, lá o caso da vara, poxa, é um dos contos mais impactantes. E o que é atual hoje em dia? Se vocês verem a criação, por exemplo, do Machado, o fanfiction que ele fez, ele pegou o Narca escreveu como versículos bíblicos a serem colocados num trechinho, né, daquele episódio da Arca de Noé. E encaixa direitinho, né, se vocês pegarem. É o momento em que eles ainda estão sob o abismo da briga entre os irmãos. Então, assim, é um jogo interessantíssimo a ser pensado nessa questão do cânone, então, profanar as leituras canônicas e pensar a construção de um acervo, ainda que não seja canonizado pela tradição, que seria montado pela própria escola. Eu vou só contar dissertação há muito tempo que eu fui banca, que era uma pesquisa de campo, uma pesquisa-ação, né? Aquela pesquisa participante, em que o mestrando ele era professor de uma escola, tinha 2 turmas. E numa turma ele introduziu só uma coisa diferente, o jornal da turma. A turma tinha que fazer um jornal com as leituras, recomendando qualquer leitura que fosse, assim. Podia ser a tirinha de jornal, a um romance, não importava onde vinha. Podia ser, tinha aqueles romances, eu acho Mary Cabot na época, né? Pode ser, né? Que eu me lembro, eu acho que há muito tempo eu olhei assim, tinha uns assim, e aí o que aconteceu? Eles indicavam. E eu tinha um grupo que escrevia, correspondia, todos podiam participar. Não tinha cobrança, a não ser ter o jornal e ter que sair o jornal uma vez por mês. No final do período de observação dele, ele reparou que aquela turma, efeitos práticos que nem sei se na época era uma medida, leram mais, inclusive, os livros obrigados do currículo e tiveram um desempenho melhor, não só naquela disciplina, mas outras disciplinas E aí ele fez. Claro, eu queria justificar que o jornal era bom, então todos os dados eram positivos para aquilo. Mas, assim, é interessante porque aquilo provocou, e esse é o ponto que eu queria trazer, um engajamento na tentativa de indicar e mostrar ao outro uma obra que para si era importante. E, principal, tinha um ambiente seguro e protegido em que a pessoa não tinha medo ou vergonha de falar daquela leitura que para si é importante. Isso é fundamental, né? A pessoa ter segurança de que aquilo que disser não vai ser motivo de chacota, de piada ou de destruição da sua imagem pela sátira corrosiva, piada preconceituosa ou qualquer outra coisa do gênero que possa acontecer. Tem que ser um ambiente que dê segurança para as pessoas falarem. Enfim. Gente, agora eu vou ter que encerrar mesmo, né? Desculpa, eu sem querer, esses dias estava vendo... Foi sem querer mesmo, eu fui conferir se estava funcionando, né? O upload da aula, da outra disciplina brasileira B. E aí, sem querer, eu apertei no vídeo do ano passado, não desse ano. E aí...
aparecia a minha fala lá, eu olhei, levei um susto, de verdade. Eu pedindo desculpas que eu falava demais, mas que eu ia me esforçar para fazer as aulas, a fala mais curta e deixar mais espaço para os outros. E isso me dá sempre um trauma, assim, né? De, pá, eu sou antidemocrático, não, enfim, então... Eu vou pedir desculpas para vocês, eu vou fazer assim, tentar entender por que eu me repito nisso, né? E aí, semana que vem, a gente vai discutir com a categoria de letramento literário, tá? Eu só queria fazer uma pergunta antes de ferrar. Vocês, para quem está aqui já, né? Vocês já leram os textos da Magda Soares sobre letramento? Ou discutiram essa categoria em algum lugar? Eu discuti na disciplina de programas, mas eu não li os textos dela. Eu li um texto, acho que era do Banzin, do Clécio Banzin, e vi também uma live Ah, que era relacionada à BNCC, assim, que tinha o Brito falando um pouco também, um pouco mais sobre letramento, mas tá, nunca li nada entendi. da Magda. E Clécio Banzio, e o outro era o do Paulo Brito. É, Eu tenho, só que tem um não, do Paulo Brito, não, do Luiz Percival Brito. Percival Brito, tá. Eu É, sei acho que quem Paulo é. Brito é o artista dele. Eu me atrapalho todo. Eu tinha um dos livros dessa editora, da Pulo do Gato, dele, que é o Direito de Ler. Eu acho que está aqui. Não, é Luiz Percival de Leme Brito. É esse cara aqui, né? Luiz Percival de Leme Brito. Ao revés, leitura e formação. E tá, porque eu estou perguntando isso? Porque eu ando... bom, enfim, a gente vai debater semana que vem. Mas, assim, se você já debater, isso vai ser um baita avanço, né? Porque quando prepararem um texto, vão debater. A pergunta é pertinente falar em letramento literário? Eu sei que o conceito está usado, nossa, tem assim, ensino a partir do letramento literário e batatas assadas, letramento literário, como cuidar da sua pele, letramento literário, né? Você nunca vai conseguir mais viver sem isso. Letramento literário e a sua vida pessoal, íntima, vai melhorar. Letramento literário e falo até da escola, inclusive. Mas assim, nossa, eu fiquei tão chocado com aquilo. Porque letramento tem um uso tão específico que eu fiquei me interrogando, que eu já vinha me interrogando, né? E agora está tão disseminado que eu queria discutir um pouco o uso comum. Diga, Eduardo. Não, quando tinha falado antes dos usos do termo letramento, né, diferentes, eu fui comentar com a Isabel, que nessa live do Brito, assim, ele fala ele faz uma busca, assim, sobre o uso do termo letramento, e ele Ah, compilou numa lista, assim, que é uma lista que é até meio engraçada, assim, que ele vai lendo e vai reagindo, assim, sabe? Isso no meio de uma live falando sobre a BNCC, assim. Aí eu separei aqui, eu não sei se eu consigo compartilhar a tela, acho que eu não consigo, né? Tá, mas, enfim, acho que eu te mando um print, alguma coisa assim. Em não, que eu tem mando aqui diferentes o usos. link. Manda o link no grupo lá diz, exatamente, manda o link do grupo e diz, olha, a gente vai discutir letramento. Tá. O documento imprescindível para assistir a aula é assistir a live. Não, As mas é outras que é uma live meio disciplinas. longa, assim, mas é que é meio engraçado, assim, que chega num ponto, assim, que ele faz uma lista, assim, e tem diferentes palavras, assim, muito, muito curiosas envolvendo o termo letramento, sabe? Aí tem uma hora que ele fala, assim, que ele é meio que se fina rindo, assim, que ele fala, letramento da letra e do impresso, assim, sabe? Ele fica, que é isso, assim, sabe? Uma coisa meio nebulosa, Sim, assim, sim. sabe? Sim, eu Enfim, fui pegar as coisas em inglês, né, do Literacy, e eu já separei o material para a aula que vem, né? Mas é muita coisa. E esse do Leme Brito eu não tinha separado, né? Mas é porque, assim, o que significa trazer esse letramento literário, né, especificamente? Né? Porque, assim, como é que a gente faz essa migração de conceito e o que isso significa? Porque eu acho que ficou muito... eu acho um uso... Agora, deixando de lado a brincadeira, a gente vai rir depois com o lembrito, mas ele ficou um uso muito indiscriminado do termo, assim, né? Sem muita reflexividade, como aplicação e não discussão da categoria. Né?
E o texto do Cosson tem uma coisa que ele apresenta, o tempo de debate, e depois ele volta, assim, ele passou a escrever mais sobre isso, né? Mas o que eu quero colocar, então, tem o uso indiscriminado, mas tem uma outra questão que é por que esse termo penetrou com tanta força na língua portuguesa para pensar a educação literária, né? Então tem algum problema, porque eu acho que eu sinceramente eu acho uma categoria problemática, né? Bem problemática, mas assim a gente vai debater. Em todo caso, eu acho que traduz um certo sintoma do que a gente está vivendo hoje, que é a dificuldade de formação de leitores, né? Então, assim, essa dificuldade de formação de leitores parece, então, que a gente tem que trazer alguma coisa que nos ajude a resolver o problema. Então, a impressão que eu tenho é que vira uma panaceia, né? Naquele modo como Machado diz, para curar a nossa melancólica humanidade, né? Mas eu confesso que eu fiquei deprimido com a panaceia, eu comecei a ler as coisas, eu vou ver, eu adorei essa tua indicação, eu vou ver, eu gosto das coisas que o Leme Brito, né? Leme Brito mesmo escreve, e aí eu vou assistir a live, que eu preciso rir um pouco com isso, né, para curar a minha melancolia, né? Assim, senão não vai dar para dar aula semana que vem. Vou estar, assim, quase fazendo uma carta de despedida, não vai ser uma aula. Então, Mas o tom dele também é esse, assim, bem desapontado, assim, com o termo e os usos, sabe? Acho que ele meio que fala que não serviu para muita coisa, assim, porque tem essas diferentes noções, assim, que não tem muito a ver com o não. conceito original, né, de letramento. Então, Eu é acho bem legal. Acho que tem uns essa 50 minutos, assim. É uma live bem grande, né, falando sobre a BNCC, mas a parte dele é a primeira parte, assim. É bem bacana. mas eu vou assistir a live até para ver da BNCC também. Aí já vejo o que ele fala da BNCC que me interessa. Então tá, gente. Bom fim de semana para vocês. A gente se vê na quarta. Cuidem-se, né? E aí a gente discute o letramento aí na próxima semana. Mais cuidado, tá bom? Grande abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa Tchau, semana. boa Bom fim de... semana.